Este é um trabalho para a disciplina de multimídia do curso de Ciência da Computação da Unifesp, ministrado pelo professor Dr. Arlindo Flávio da Conceição. Meu nome é André e outro participante desse trabalho é o Helder. Este vídeo tem como objetivo servir de introdução à matéria de arquitetura e organização de computadores, de maneira a apresentar uma visão geral dos principais tópicos abordados no assunto, e assim servir de referência a quem pretende começar a estudar a matéria mais a fundo. Esta imagem ilustra de forma geral os componentes básicos internos de um computador e outras informações relacionadas. Temos entre esses componentes o dispositivo de entrada, o processador, a unidade lógica e aritmética, a técnica pipeline, a unidade de controle, os tipos de memória, a memória RAM, a memória virtual e os dispositivos de saída. Falaremos mais sobre cada um desses itens a seguir. Dispositivos de entrada. Os componentes de entrada são responsáveis por levar informação do meio externo para dentro do computador. Esses dispositivos também são conhecidos como periféricos, e os exemplos mais simples desse tipo de dispositivo são o teclado e o mouse, além de outros também conhecidos como a webcam e o microfone. O que todos os dispositivos de entrada têm em comum é que eles codificam a informação não digital capturada no meio externo em dados que podem ser processados pelo sistema digital do computador, o que nos leva para o próximo item deste vídeo. O processador. O processador é o cérebro do computador. É ele quem trabalha com as informações vindas do mundo externo e realiza cálculos para obter resultados para o usuário. O processador também é responsável pela maior parte do trabalho pesado, que ocorre na arquitetura de um computador, tornando assim uma espécie de fábrica onde chegam dados a todo momento, precisando ser transformados em produto. Quando enviamos, por exemplo, uma linha de código para imprimir a frase Hello World na tela, em uma linguagem de alto nível, na verdade essa informação é antes submetida a alguns processos de tradução, onde primeiro ela é traduzida para a linguagem nativa específica da máquina e posteriormente para a linguagem binária, composta por zeros e uns. Uma vez que as instruções estão no formato binário, elas estão prontas para serem trabalhadas pelo processador, que por sua vez, após interpretar o comando, envia um sinal para o monitor, com a ordem de mostrar a mensagem Hello World na tela. Aqui apresentamos um exemplo muito utilizado no meio acadêmico para a arquitetura interna de um computador, conhecido como Neander. Podemos ver aqui que o processador é composto principalmente pela memória principal, pela unidade lógica e aritmética e unidade de controle, que são itens que serão vistos nessa apresentação. Pipeline. A técnica pipeline é amplamente utilizada, pois fornece um ótimo aproveitamento dos recursos disponíveis de forma inteligente e eficiente. Esta técnica de hardware permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções, além da próxima a ser executada. Para explicar melhor essa ideia da técnica, podemos fazer uma analogia com uma situação onde queremos lavar um par de meias sujas, e para isso ele precisa passar por um conjunto de etapas. Primeiro ele precisa ir para o tanque para ser lavado, depois para a centrífuga, depois é passado o ferro e por fim é guardado no armário de roupas. A figura ilustra duas formas de se realizar essa tarefa, considerando agora que temos vários pares de meias para serem lavados. Na solução acima, é feito todas as etapas sobre um único par de meias. Quando esse par de meias é guardado, o processo recomeça para os pares de meias seguintes. Na solução inferior, vemos claramente que o tempo necessário para lavar vários pares de meia foi bem menor comparado com a solução acima. Isso é possível, pois nessa solução, logo quando o par de meias termina uma etapa e passa para a próxima, outro par de meias é inserido em sequência na etapa que ficou livre. Essa técnica também é conhecida como paralelismo. Unidade lógica e aritmética, ou simplesmente ULA. A ULA é responsável por realizar todas as operações matemáticas como a soma e a multiplicação, além de operações lógicas como AND e OR. Aqui vemos um exemplo superficial de como a ULA trabalha essas informações e gera resultados. O bloco superior da figura corresponde ao registrador, onde são carregados dois valores, A e B. Esses valores são então enviados para a ULA realizar o seu trabalho, que por sua vez devolve em sua saída a soma desses valores.
A unidade de controle é responsável por manipular quais componentes da arquitetura da CPU será utilizada para cada tipo de instrução. Ela habilita ou desabilita cada componente e determina os caminhos que serão percorridos pelo circuito. Isso para cada clock utilizado por uma instrução. O termo RAM se refere à memória de acesso aleatório, ou seja, é possível acessar qualquer posição diretamente sem ter de passar por outras. Ela é usada pelo processador para armazenar os arquivos e programas que estão sendo processados no momento. É uma memória que necessita de alimentação para manter os dados, e a quantidade de memória disponível tem um grande efeito sobre o desempenho final. Este é um exemplo de uma arquitetura para uma memória sequencial. Nela é passado o endereço e o dado no qual se deseja fazer a escrita. Assim, os dados que já estavam naquela posição são sobrescritos. Para fazer a leitura, o processo é bem mais simples. O endereço só é utilizado para que a informação seja passada diretamente para a saída. As memórias construídas atualmente utilizam uma arquitetura matricial ao invés da sequencial. Elas são mais complexas e eficientes, mas a forma de armazenamento é semelhante. No computador pessoal, são utilizados muitos tipos de memória com diferentes finalidades. A RAM pode ser dividida em dois tipos, SRAM e DRAM. Aqui utilizamos nos pentes de memória são as DRAM, que são mais baratas, mas têm a desvantagem de terem que ser atualizadas de tempo em tempo para manter os dados. As SRAM são mais rápidas e mais caras, e por isso só é utilizado em memória cache. O termo ROM se refere à memória somente leitura, e tem seu conteúdo gravado apenas durante a fabricação. Com o passar do tempo, esta memória foi aperfeiçoada e foram criadas memórias que derivam do seu nome, como PROM, EEPROM, EEPROM e memória flash, que permitam que se faça escrita nelas. Registradores são os tipos de memória mais rápida e por isso também são as mais caras. Elas são utilizadas internamente na CPU. Os dados chegam nessa memória, passam pelo processamento e retornam para o banco de registradores. A memória cache é uma memória estratégica para melhorar o desempenho do processamento. Ela evita que as instruções mais utilizadas sejam buscadas toda hora de outras memórias mais lentas. Por último, o HD, ou memória secundária, é o tipo de memória mais lenta e com maior capacidade de armazenamento. Ela guarda os programas instalados no seu computador e não precisa de alimentação para manter os dados. A memória virtual é uma estratégia para utilizar um trecho da memória secundária como memória principal, apenas quando há necessidade, pois a leitura no HD é muito mais lenta, o que prejudica o desempenho. Por fim, tudo que é processado pelo computador tem como destino periféricos que representam a informação, por exemplo, monitores de vídeo, caixas de som e impressoras. Por aqui encerramos nossa apresentação sobre arquitetura e organização de computadores. Nosso objetivo era passar informação de forma objetiva sobre o tema. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Falou!